dia, pessoal, tudo bem? Vamos ver se o pessoal me ajuda aqui a colocar a apresentação. Queria agradecer pela participação no Expo ISP, agradecer a organização do evento. Esse é um tema super importante, principalmente uma grande oportunidade para aqueles que são operadores de internet, para todas as empresas que estão nesse mercado de telecom. Vamos só aguardar um pouquinho se o pessoal consegue expor aqui a apresentação. Um tema super em dia, né, pessoal? 5G, que está chegando no Brasil. Depois que as licenças foram liberadas, aí tem um mundo de oportunidade. Enquanto eles colocam a apresentação aqui, eu vou adiantando para vocês que esse mundo de tecnologia vive ciclos de evolução, né? Ciclos de crescimento. Alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, quando a internet começou a chegar no Brasil, a gente olhava para a internet e não entendia bem o que ia acontecer. Hoje eu tenho amigos que olham para esse mercado e falam assim, puxa, se eu soubesse há 30, 40 anos atrás o que seria a internet, eu teria me preparado e estaria hoje muito mais bem posicionado para aproveitar o mercado. Ao Hoje o mercado está um pouco saturado. Na verdade, São não está, Paulo. tem muita oportunidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente está num novo momento de revolução. Principal, que é essa a revolução programação do mundo de já está telecomunicações que vai ser proporcionada agora momento, pelo 5G. Tem um papo incrível Então, pessoal, para vocês sobre entenderem um pouco desse para assunto, o eu queria primeiro começar me apresentando. 5G. Eu sou Evolução e oportunidade. Sou engenheiro de formação, Quer então um grande aprender apaixonado mais por sobre tecnologia, um grande Corre apaixonado pro por palco empreendedorismo, Temos por também vocês todos programação, que conseguem implementar suas empresas, auditório, operar no programação Brasil, no né? espaço do Eu queria falar um pouquinho sobre o background tem de onde eu venho. programação Foi eu que passo no aqui. solar, no espaço solar, e tem também o espaço do provedor. Da- Aproveitem os instantes, aproveitem o network. Da ajuda dos E universitários para olha, passar o daqui a Ó, pouco teremos uma eu queria falar um palestra pouquinho, eu sou da no palco Skylane, que faz parte do grupo Halo Anfenol. Só para vocês entenderem, o grupo Anfenol é um grupo muito grande no mundo inteiro, um grupo de 90 mil funcionários, faturamento de 11 bilhões de dólares no mundo inteiro. Então, é uma empresa que tem uma presença muito forte no mercado de tecnologia e telecomunicações, em todas as áreas, desde a área de mobile, de device, de networks, automotivo, eletrônica, conexão, antenas, né? Isso nos dá um background muito grande para que a gente possa trazer algumas informações para vocês. E a Skylane, que fica aqui no Brasil já há mais de 10 anos, que é parte do Grupo Anfenol, é focada em soluções de fibra ótica e conectividade, né, e soluções de redes de alto desempenho. O nosso objetivo é trazer um pouco dessa experiência para vocês aqui nessa palestra em que a gente vai falar de 5G, de backbone, de backhaul. E eu vou começar bem básico, depois eu vou evoluir um pouquinho, mas alguns de vocês já conhecem um pouco essa parte básica do que eu vou falar e depois a gente chega um pouquinho para as novas oportunidades que existem no mercado. Eu queria começar falando que a área de telecom está passando por uma revolução muito grande. Telecomunicações, há muitos anos, é uma área que tem sido focada em implementação de infraestrutura, né? O que significa isso? A gente está focado em entregar hardware para redes de comunicação de dados. O pessoal compra switch, roteador, cabo elétrico, cabo de fibra, implanta. Então, telecom sempre foi uma área voltada para infraestrutura. Telecom está passando por uma revolução monstruosa. Está deixando de ser telecom para se chamar TI-com, porque está deixando de ser uma área voltada para hardware para ser uma área voltada para software. E essa é a grande revolução que eu queria dizer para vocês, que apresenta para todos uma oportunidade imensa. E como é que começou isso? Começou lá atrás com o conceito de desagregação de redes, que foi um conceito implementado pelas grandes operadoras. Por quê? Porque antigamente, e ainda um pouco até hoje, as redes de telecomunicações eram redes monolíticas. O que é que a gente chama isso? Quando você vai implantar uma rede, você compra uma solução de um único vendedor, de um único fabricante. Então, você vai implantar uma rede de fibra ótica, ou você compra uma solução da Huawei, ou da Nokia, ou da Cisco, e você implementa essa solução fim a fim. Desde o switch core lá, até o backbone, até os switches de transporte, até os equipamentos de acesso. Você compra uma solução única de um único fornecedor, e a gente chama essa solução de solução monolítica. O mercado tem evoluído muito rapidamente para uma tendência de soluções multivendor, que é o que a gente vê aqui, que são soluções em que você pode implantar uma rede com equipamentos de vários fornecedores, e para isso você precisa garantir um negócio muito importante, que é interoperabilidade entre eles, e para ter interoperabilidade você precisa de software, por isso que telecom está migrando para software, e isso está trazendo para todo mundo uma oportunidade de revolução no mercado de telecom. As redes de telecomunicações estão deixando de ser redes baseadas em hardware para se tornarem redes inteligentes. Então, tem 3 conceitos acontecendo.
O primeiro é o que a gente chama de ON, que são as Open Networks, são as redes abertas, novamente multivendor, com soluções de vários fornecedores. Depois a gente vem para as SDNs, que são as redes baseadas em software. E lá na frente a gente vai atingir o quê? As IN, que são as Intelligent Networks, as redes inteligentes. Para daqui a alguns anos vocês vão começar a ouvir falar de redes cognitivas. Hoje a gente configura a rede e a gente define a rede em função do que a gente entende que o usuário precisa ou que aquela região demanda, né, de serviços. Esse conceito vai mudar. Nas redes cognitivas, as redes automaticamente se autoajustam de forma inteligente para atender a demanda do usuário. É o usuário que define como a rede se autoconfigura, que é o que a gente chama de redes cognitivas ou redes inteligentes. Mas o mais importante a gente entender é essa grande migração aí do setor de telecom, no conceito de desagregação de redes, para equipamentos que são completamente programáveis por software. Isso vai desde o switch core, ao switch de transporte, aos equipamentos de acesso, aos pluggables, aos transceivers óticos, tudo vai passar a ser inteligente. Ok, pessoal? Eu vou começar, já que a gente tem que falar sobre backbone e backhaul, eu vou começar falando bem do básico sobre o conceito de rede, um conceito que muitos de vocês já conhecem e sabem que toda tecnologia wireless é baseada na distribuição de uma série de torres. A gente está falando aqui de redes ponto-multiponto, que é o caso das redes celulares. Então, você tem aí várias torres distribuídas numa determinada região e você tem uma interligação, uma rede que interliga essas torres entre elas e interliga essas torres a uma unidade central de processamento, que a gente chama de core da rede. Essa rede interna que interliga todas as torres era o que a gente sempre chamava de backhaul. E aí esse core que precisava se conectar à rede pública, precisava se conectar a outras operadoras, precisava se conectar eventualmente à internet, é o que a gente chama de backbone. Então nós tínhamos dois trechos de rede celular no início, né, que era o backbone e o backhaul. Esse conceito vem ampliando, se expandindo ao longo dos últimos anos, principalmente com o 4G, porque no 4G, como é que era a estrutura do celular no 4G? Você tem um switch core, que é ligado ao backbone, você tem esse switch core ligado a um equipamento que a gente chama de banda base, que é basicamente um equipamento onde você tem todos os controles das funções de rádio, e lá na torre você tem o que a gente chama de radio head, que é o módulo de RF de transmissão de rádio especificamente. Essa conexão entre o core e a unidade de banda base era o que a gente chamava de backhaul, e essa conexão entre o BBU, que é a banda base, até a torre, era o que a gente sempre chamou de front haul. O 5G, ele criou uma mudança nessa estrutura de telefonia celular. Ele separou essa unidade de banda base em duas unidades diferentes. Uma unidade que a gente chama de unidade central de controle e uma unidade que a gente chama de DU, um CU e um DU. No DU, a gente tem funções críticas que precisam ser processadas em tempo real. A gente precisa de uma latência muito baixa, então, em geral, esse DU fica próximo lá do rádio. Esse CU processa outras funções não críticas do sistema de acesso à rede, né? E a gente tem o core aqui. Então, nós temos agora 3 trechos de configuração. A gente chama esse trecho aqui do backhaul, aquele trecho ali, faltou a palavra aqui, esse trecho aqui é o backhaul. A gente tem um trecho ali que a gente chama de mid-haul e a gente tem um trecho ali que a gente chama de front-haul. Ou seja, o processador, o módulo que processa as funções de rádio que ligam na torre é o que a gente chama de front-haul. Quando a gente fala de trecho, você diz assim, irmão, mas esse trecho é fibra, é rádio? Depende da implantação da rede. Em alguns casos é fibra, em algumas vezes é rádio, mas na grande maioria dos casos, principalmente nos centros urbanos, todos esses trechos de interligação são trechos de fibra. Esse conceito, pessoal, de CU, DU, essa desagregação de equipamentos, vejam, antigamente a gente tinha basicamente 2 equipamentos na rede 4G. O equipamento de banda base, fora o core, né? O equipamento de banda base e o equipamento de rádio. Agora a gente começou a separar, a gente tem um equipamento que a gente chama unidade central, um equipamento que a gente chama unidade de distribuição, antes do módulo de rádio. Então você vê que a gente já começa a implantar no mercado o conceito de desagregação de rede, de separar as funções de controle, tanto o controle central como o controle do rádio, em diferentes módulos de rádio diferentes. Esse foi o primeiro movimento na área de telecomunicações no sentido de desagregar redes, de separar os elementos de rede em diferentes equipamentos. Mas essa separação não é tão clara ainda, porque nem o 5G definiu um padrão único de distribuição desses elementos. Então, algumas vezes, você vai ver fornecedores aqui, né,
na feira ou em muitas feiras de telecom, oferecendo soluções em que você tem a unidade de distribuição, a unidade de rádio encapsuladas num único hardware, num único equipamento. Algumas vezes você vai ver fabricantes que interligam o CU com o DU num único equipamento. Então, nem sempre a gente tem esse conceito tão claro do que é backhaul, do que é fronthaul. Em algumas soluções mesmo de 5G, existem operadores que não estão implantando o mid-haul. Então, esse padrão não é um padrão, vamos dizer assim, escrito em pedra. Ainda existe uma variação muito grande entre algumas soluções que os fabricantes oferecem no mercado. A ideia é a gente falar de backbone e backhaul. Eu não vou me detalhar muito em cima desse slide, mas basicamente o que eu queria dizer aqui é que vocês vão ver, pessoal, que todas as gerações de telefonia celular que foram evoluindo com um acréscimo de frequências cada vez mais altas, não é verdade? Aqui não tem um dado, mas o 2G, que era o que a gente chamava de GPRS na época, já oferecia uma certa taxa de tráfego de dados. Depois a gente veio para o 3G com 2 megabits por segundo. 4G, que na verdade a gente chamava de LTE, que era o Long Term Evolution, e depois a gente chegou no 5G. O mais importante a entender é que quando esses padrões de telefonia celular foram sendo implementadas, a gente foi fazendo o quê? Usando frequências cada vez mais altas. Antigamente, o primeiro celular que era AMPS, ainda era uma frequência abaixo de 1 GB, depois veio 1.5 GB, 1.7, 1.8, 2 GB, 2,5 GHz, e agora 3,5 GHz em 5G, que vai inclusive usar 26 GHz também. A Anatel licenciou 26 GHz, infelizmente aqueles que ganharam licença devolveram para a Anatel, mas o fato é que a gente está aumentando as frequências, aumentando a faixa de frequência que a gente utiliza. O que é que a gente ganha com isso? Eficiência espectral. Quanto maior a frequência, maior a eficiência espectral. O que é eficiência espectral, pessoal? É a quantidade de bits, quantidade de dados que você consegue transmitir por unidade de banda, unidade de frequência. Tá? Mas o que é mais importante dizer aqui é que quanto mais dados você quer transmitir, tá? Menor a área de cobertura. Quanto maior a frequência, menor a área de cobertura. Por causa de fading, por causa de efeitos de radiofrequência. Então, isso significa que você precisa de células menores. É por isso que a gente diz que no 5G, diferentemente do 4G, você vai ter uma multiplicação muito grande do número de células. Você vai ter o conceito de macrocélulas, o conceito de nanocélulas também no 5G. Número de cell sites, número de herbes. Então, a gente já sabe que o 5G vai criar um número muito maior de torres de herbes no Brasil. Vai multiplicar enormemente a quantidade de torres que nós temos. É claro, pessoal, que torre de 5G não é igual a torre de 4G. Aquelas torres autoportantes de 40, 50 metros. Você no 5G tem muito conceito de macrocélulas e nanocélulas, que são torres pequenas. Mas ainda assim são torres, o que significa que você tem equipamentos que você precisa ligar e conectar um backbone ou um backhaul. E aí você pergunta para mim, mas Hermano, que número é esse afinal? Quanto a gente vai ter de torres no Brasil? Então, eu vou dizer para vocês que nós temos no Brasil hoje aproximadamente 86 mil torres de telefonia celular, 86 mil herbes. Dessas 86 mil herbes, aproximadamente 6.500 são torres de 5G já. Mas quantas nós vamos precisar para implantar 5G no Brasil? 4 vezes mais, aproximadamente 350 mil herbes, 350 mil torres. Imagine, pessoal, que as operadoras de telefonia celular levaram muitos anos para conseguir implementar 86 mil torres. Quantos anos nós vamos levar para implementar 350 mil torres? Nós não temos 10, 20, 30 anos para fazer isso. A gente tem que fazer muito rápido. Por que eu estou falando disso? Pela oportunidade que isso traz para todos que precisam implantar backhaul e backbone no Brasil. As operadoras, não é à toa que as grandes operadoras de telefonia celular, Vivo, TIM, Claro, Oi, Algar, todas elas fizeram o quê? Começaram a contratar empresas terceiras para implantar torre, porque o desafio é muito grande. Existem várias empresas no Brasil que fazem isso em nome das grandes operadoras, elas implementam as torres e alugam esse espaço para as operadoras. Como é que a gente vai fazer agora para atingir 350 mil cell sites, 350 mil herbes no Brasil? Então, só aqui a gente já entende o tamanho do desafio, mas também o tamanho de oportunidade para aqueles que querem construir backbone e backhaul para o 5G. Como é que a gente participa desse mercado? Que tamanho é esse mercado? Olha, somente nos Estados Unidos a estimativa é que as empresas vão investir 130 bilhões de dólares em infraestrutura de torre celular
Os analistas dizem que no Brasil nós vamos investir de 40 a 50 bilhões de reais nos próximos 5 anos, dados de mercado, tá? Mas o mais importante aqui que eu queria deixar como mensagem para vocês, mais de 50% do CAPEX investido no 5G se refere à infraestrutura ótica da rede. Não é a torre, não é a parte metálica, não é o rádio, é infraestrutura ótica. Então, para vocês que implantam redes, para vocês que têm operações com fibra ótica, isso representa uma imensa oportunidade. Seja uma oportunidade de oferecer soluções, seja uma oportunidade de oferecer serviços, de oferecer outros acessórios para a rede. O que a gente precisa para atender? Alta disponibilidade, alta capacidade e latência. Lembrando, pessoal, alta disponibilidade é o quê? É qualidade de produto. Se você não tem um produto bom, ele vai quebrar, vai queimar, e você não vai ter disponibilidade de rede. Então, você precisa de altíssima qualidade dos equipamentos. Segundo, você precisa de alta capacidade, que é banda, é throughput, é bits por segundo que você consegue transmitir. Não é uma rede de 100 megabits por segundo, de 1 gigabit por segundo, que vai fazer você atender o 5G. E terceiro, você precisa de latência. Muita gente confunde latência com banda, né? Ah, se a latência é baixa, eu consigo transmitir rapidamente. Não. Banda é throughput, é bits por segundo. Latência é delay, é tempo de resposta quando você faz uma requisição no servidor. Então, são conceitos bem diferentes, tá? Duas coisas que são importantes. Banda no 5G vai ser muito importante. A gente vai oferecer, teoricamente, 40 gigabits no 5G, mas na prática, atualmente, está em 1 gigabit por segundo. E latência que no 5G tem que baixar a menos de 1 milissegundo. A ideia é que a latência do 5G chegue a 200 microsegundos, 300 microsegundos. Ainda não chegamos lá ainda, e é por isso que o 5G não oferece serviços críticos ainda, mas banda e latência são os dois principais parâmetros que a gente precisa oferecer. O número de protocolos vai aumentar muito no 5G, o que significa que parte dessa banda que o 5G utiliza não vai ser utilizada só para oferecer dados para os usuários. O volume de informação que é trafegado para controle da rede é muito maior, em função do número maior de protocolos. Estou agilizando um pouco aqui, pessoal, em função do tempo, né? Quais são as alternativas para fazer backhaul, fronthaul e midhaul? Tem alternativa de rádio? Tem muitas soluções de rádio disponíveis no mercado, mas as soluções de link ponto a ponto hoje não vão ser suficientes para o 5G, porque a banda é pequena. As agências reguladoras já estão liberando faixas de 70 a 170 GHz, que são frequências altíssimas, com capacidade de até 100 gigabits por segundo. O problema da alta frequência é fading, principalmente em função de chuva, né, e disponibilidade. Algumas empresas nos Estados Unidos estão usando redes de TV a cabo para atender o 5G, fazer backbone e backhaul. Mas é difícil porque o problema de latência, o problema de jitter nas redes de TV a cabo ainda é grande. E terceiro, mais importante, para aqueles que são provedores de internet, redes PON. A gente tem uma oportunidade fantástica para redes PON. Ah, minha rede é GPON. Você vai conseguir atender, fazer backbone e backhaul para 5G com GPON? Não, porque o GPON, a taxa maior é de 2,5 gigabits por segundo em download. Você não vai conseguir fazer isso. O que é que você precisa fazer? Pegar a sua rede, você que é ISP, e migrar para o XGS-PON ou XGN-PON. O XGS-PON já começa a fornecer 10 gigabits por segundo, simétrico, diferente do GPON. Então, o XGS-PON tem 10 GB de download e upload, e daqui a pouco vocês vão ver 25 gigabits por segundo no XGS-PON, na nova versão do XGS-PON. E isso vai permitir que vocês, operadores e provedores, consigam oferecer soluções de backbone e backhaul no 5G. Lembrando da demanda que os grandes licenciados vão precisar, eles vão precisar de vocês, que são operadores de internet, para atender essa demanda grande de backbone e backhaul. Essa é a evolução dos sistemas PON, não vou entrar em detalhes em função de tempo, mas a gente veio lá do ano 2000 do GPON. Vejam que tem dois padrões se competindo aqui, que é o padrão ITU e o padrão I3E, até chegar no XGS-PON, que oferece 10 gigabits por segundo de upload e download simultaneamente. E aí as pessoas me perguntam, soluções PON são realmente viáveis para fazer backbone e backhaul para 5G? Sim, elas são viáveis. Existe um estudo da Bell Labs que mostra, inclusive, que oferecer soluções de PON ou XGS-PON para atender o 5G pode ser 50% mais barato do que pegar uma operadora que implementa rede física nova.
Esse é o grande problema. As operadoras não sabem disso. As operadoras estão extremamente pressionadas por tempo e investimento. Elas precisam colocar suas torres em função das demandas acessórias da Anatel em muito pouco tempo. Elas não têm fôlego e, ao mesmo tempo, precisam reduzir o CAPEX. Como é que eles vão fazer isso? Se eles entenderem que você tem a oportunidade de XGS PON na sua rede PON para fazer isso, é uma situação ganha-ganha para todo mundo. O que precisa é vocês que são operadores, vocês que são ISPs, conseguirem mostrar para as grandes operadoras licenciadas do 5G que vocês podem usar as redes de vocês para atendimento ao 5G. Claro que vocês precisam dar uma olhada na rede, né? A gente tem muita rede de GPON no Brasil com muita emenda, com fibra ótica antiga, com muito problema de tráfego. Tem muito operador que que elogia, né, se orgulha de ter uma rede. Eu tenho a minha rede é 10 gigabits por segundo, a minha rede é de 100 gigabits por segundo. Mas essa, na verdade, é a capacidade da rede. Quando você vai olhar na prática, você tem redes antigas com uma série de emendas, você tem problemas sérios de transmissão, como é que você vai garantir latência numa rede dessa? Você não vai. E aí tem um negócio interessante, o que é que você faz? Você tem um monte de rede aqui, um cabo multifibra de 12 pares, de 24 pares de fibra, com uma série de emendas. Como é que você vai fazer? Você vai refazer a sua estrutura toda? Uma das soluções é você usar DWDM. O que é que você faz? Você olha para a fibra que você tem disponível e passa um TDR, vê a melhor fibra que você tem, pega todos esses canais que você tem aqui, junta num DWDM, multiplexa essas informações e joga num único par de fibras. Então, o pessoal de ISP tem que olhar para as soluções de DWDM, porque são soluções de custo-benefício muito rápido para vocês poderem ampliar a capacidade da rede. Antigamente, pessoal, DWDM era muito, muito caro. Era praticamente inviável, porque você tinha que comprar um MUX de um lado, um demultiplexador do outro, você tinha que comprar um amplificador, um EDFA, você tinha que comprar um compensador de dispersão. Mas hoje existem no mercado soluções extremamente eficientes, de custo-benefício muito grande, né? São soluções de DWDM de baixo custo. Aqui, quem quiser olhar no stand da Skylane, a gente está demonstrando o EDFA MUX, que é um produto de baixo custo para soluções de DWDM, extremamente eficiente. Eu vou falar um pouquinho para vocês. E o DWDM vai se aplicar tanto ao mid-haul como ao back-haul. Para não passar aqui, pessoal. E também para o front-haul, tá? Então, considerem a possibilidade de vocês utilizarem uma solução de DWDM para atendimento tanto a back-haul como a backbone, né, usando o DWDM, porque vocês vão acabar eliminando a necessidade de refazer ou reimplementar toda a fibra que vocês têm. Tá? Uma coisa importante que as pessoas perguntam, eu posso usar o equipamento EDFA MUX também, por exemplo, em redes PON? Sim, você pode usar em redes PON, inclusive para soluções de backbone, a gente falou de backhaul, mas backbone também. O EDFA MUX nós temos soluções de 8 portas até 120 km, então você tem 800 gigabits por segundo num sistema de transmissão, até 16 portas de 100 GB, 1.6 tera de transmissão. Então você aqui tem uma solução também para oferecer soluções de backbone, você que tem rede de SP ou você que tem rede de fibra ótica. As soluções DWDM de baixo custo também se aplicam a redes PON. A gente tem uma solução rápida aqui em que você vê DWDM depois do OLT, transmitindo informações até o ONT, onde você vai atender a rádio base utilizando redes PON. Estou um pouco rápido, pessoal, em função do tempo aqui para tentar ganhar. E você tem que olhar para os transceivers óticos. Isso é muito importante. Toda rede de fibra ótica você vai precisar dos transceivers óticos. E os transceivers óticos têm evoluído muito rapidamente, desde as soluções iniciais de 1 GB até as soluções de 400 GB que nós temos hoje no mercado. Já existem soluções chegando de 800 gigabits por segundo. Mas tem um negócio importante, pessoal. Com todo respeito, existem muitas empresas que fornecem transceptores óticos aí no mercado que vocês podem olhar, mas prestem atenção na qualidade. Por quê? Porque o 5G vai exigir um nível de qualidade muito maior. Porque o que acontece? Com essas macrocélulas e nanocélulas do 5G, você vai ter muito equipamento que vai ficar exposto, vai ficar outdoor, em ambientes que não são refrigerados. O que vai acontecer? Vai ter muito calor. Então não dá para você pegar um equipamento, um switch, um roteador, um transceiver e botar lá fora que você não tem uma altíssima qualidade. Então, duas coisas estão acontecendo. Capacidade, quando você for comprar um transceiver ótico, verifique se você está comprando um transceiver de temperatura comercial ou temperatura industrial. Em alguns casos, para atendimento ao 5G, você vai precisar
de um transceiver de temperatura industrial, e deem uma olhada também no MTBF. O que garante qualidade de produto em eletrônico é um parâmetro chamado MTBF. Em inglês é Mean Time Between Failure, que é o tempo médio de falha. Olhem para isso, pessoal. Não comprem, olha, com todo respeito, tem muitos fornecedores bons no mercado, mas não comprem um produto, seja um switch, seja um roteador, seja um transceptor ótico, não compre um produto que você pega, leva para o seu laboratório, coloca no seu equipamento lá, por 15 minutos ele funcionou, você achou que homologou. Tá tudo bem, Brasil, São Paulo informa. Né? Verifique todos os parâmetros do equipamento. Vamos verifique começar mais uma palestra sobre DDoS, proteção contra ataques que ele tem, para quem ele fornece. No palco então, assim, com todo respeito, o 5G, aproveitem a o mercado de telecomunicações vai Brasil, altíssima São qualidade. Paulo, vocês precisam começar a olhar para o datasheet, começar a revisar tem pouco o processo de solar, tem stands, dos produtos que vocês usam, né? Para que vocês não comprem produtos que vão durar 6 meses, você coloca em campo, ele vai começar a aquecer, o nível do potência do laser vai começar a degradar, daqui a 6 meses ele pifou. Você não sabe por quê. E você diz assim, mas eu homologuei meu transceiver, homologou porque você botou no seu laboratório por 15 minutos, testou e ele funcionou e você acha que é suficiente. E não é suficiente. Aguardamos vocês, sejam bem-vindos. Acho que o tempo está... Falei um pouco já sobre transceivers óticos. Sistemas de monitoramento, falei para vocês que todo o mercado de telecom vai migrar para TI com, né, software. Todos os equipamentos de rede já há muitos anos são monitorados via um protocolo muito conhecido no mercado, que é a SNMP. Os transceivers óticos também têm monitoramento remoto, também tem DDM. Então, vocês precisam começar a entender um pouco como é que esses sistemas de monitoramento funcionam, para que, além de oferecer infraestrutura de rede, vocês que são integradores, operadores, possam oferecer serviços de valor agregado também para os clientes que vocês têm. Meu tempo acabou, eu vou finalizar dizendo que o mundo de telecom vai passar por essa evolução aqui, ó. A gente já começou a falar sobre desagregação de redes, que é um conceito que as operadoras começaram a aplicar já. De desagregação de rede, a gente vai para os white boxes. O que é um white box, pessoal? E que a gente vai chegar daqui do white box para o Open RAN, que é um conceito do 5G muito conhecido. O conceito de white box e Open RAN é basicamente o conceito em que as soluções de rede agora são separadas em hardware e software. Antigamente você comprava um equipamento de um fornecedor que era uma caixa fechada com um hardware fechado que você não conhecia e você não sabe nem o que é lá dentro. Daqui a pouco vocês vão ver switches, roteadores, rádios, que são verdadeiras CPUs com um software operacional interno Linux, rodando um software aberto, com API REST, com um banco de dados para você acessar, e você vai começar a configurar pessoalmente na sua própria rede, esse software interno. Esse é o conceito de Open Box, né? Vocês vão começar a ouvir um termo muito conhecido aí no 5G e no mercado de telecom, que é um chamado COTS, que são equipamentos comerciais off-the-shelf. Então, todas as CPUs, roteadores, switches, passam a ser CPUs com o sistema operacional Linux. E aí, o que a gente tem no final? A gente tem esse grande objetivo de oferecer soluções de rede inteligentes. Por quê? Porque é em cima dessas plataformas abertas que você vai conseguir inovar e desenvolver novas aplicações e novas soluções para as redes 5G. Então, pessoal de infraestrutura, pessoal de telecom, tem um caminho fantástico pela frente, né? Outro dia eu vi uma entrevista interessante do presidente da NEC no Brasil, e ele falou assim, está faltando gente de telecom no mercado. Porque o profissional de telecom é um profissional de infraestrutura e a gente precisa de profissional de TI que conhece de software. Porque todos os equipamentos de telecom agora são equipamentos que vão ser configuráveis, inclusive os pluggables, os transceivers, né? Antigamente você comprava um transceiver ótico da Cisco, ele só funciona numa plataforma Cisco. Você compra um transceiver ótico da Infinera, da Ciena, ele só funciona naquela plataforma. Os transceptores óticos, os transceivers já começaram vamos dizer assim, a surfar essa onda. Então, assim, já existem transceivers óticos que são reprogramáveis, que são os pluggables, e que você reprograma para a plataforma que você quiser utilizar. Então, o mercado aí tem uma oportunidade muito grande. Eu vou finalizar, pessoal, esse é o último slide. Existe um mundo de oportunidades para todos vocês que são operadores, tá? Oportunidades de ofertas de backhaul e backbone,
e mid-haul e front-haul. As operadoras licenciadas não vão ter condições nem fôlego de fazer tudo sozinho. Então, para aqueles que querem se preparar e oferecer soluções de backbone e backhaul, o mercado vai estar super aberto. Existe um conceito muito grande que é chamado Fiber to the Site. O que é que acontece? As operadoras, Vivo, TIM, Claro, elas contratam as empresas de torre para implantar torre para elas, né? Então, vai lá uma empresa torreira, faz uma torre em determinada região e aluga aqueles espaços para uma Vivo, para uma TIM, para uma Oi, para uma Claro. O que acontece é que a TIM, a Oi, a Vivo, a Claro, tem que botar a fibra ótica até lá. Isso é um trabalho para eles. Essas operadoras estão dizendo assim, não, eu quero alguém que me entregue uma solução Fiber to the Site, eu quero alguém que me entregue a torre e o site já com a fibra, já com a conexão e já funcionando para mim, porque eu preciso ter agilidade no mercado. Essa é a oportunidade que vocês, operadores, e que vocês, ISPs, têm para o mercado de telecom no Brasil, com a chegada do 5G. A garantia que vocês têm é repensar um pouco a qualidade de rede, tá, pessoal? Qualidade de equipamento, que é fundamental, qualidade de rede, latência, banda. Então, assim, prezem muito pelo fornecedor que vocês escolhem, prezem muito pela qualidade dos produtos que vocês compram. Não olhem só o resultado de um teste de laboratório que vocês fazem em 15 minutos. Procurem olhar a datasheet, procurem olhar o histórico do fornecedor, procurem olhar aquele fornecedor que é parceiro e que está do seu lado na hora de você configurar e desenhar a sua rede, porque isso é o que vai permitir que vocês consigam acessar um pedacinho desse mercado de 50 bilhões de reais que vai ter no Brasil para todos vocês que querem aproveitar essa nova onda de telecom com a chegada do 5G. Ok, pessoal? Muito obrigado. Desculpe ter falado tão rápido, o tempo é curto. Queria agradecer por vocês estarem aqui e me colocar à disposição. Um grande abraço.